Se você fez um projeto de rede de esgoto e ele já voltou reprovado com alguma exigência técnica da concessionária, você nem sabe exatamente o que errou ou como consertar esse erro, fica até o final desse vídeo. Aqui eu vou te mostrar agora quais são alguns dos erros conceituais básicos que travam 90% dos projetos de engenharia, tá bom? Principalmente de engenheiros que estão começando. Aqui no canal eu mostro para você como você sair dessa briga do mercado residencial, que você vai ficar fazendo um projetinho de arquitetura, um projetinho de estrutura, talvez até mesmo tirar você do canteiro de obra e começar a faturar 20, 30 mil por mês com um projeto de rede de esgoto, onde você vai ter mais mobilidade, você vai ter liberdade geográfica, entende? E num mercado que talvez a faculdade nunca te mostrou, nunca nem te ensinou nada sobre, não falou para você que esse mercado existia, que assim é uma demanda que ela é frequente, com poucos concorrentes e atualmente está explodindo, tá bom? Eu sou engenheiro Samuel Brilhante, sou projetista de redes de infraestrutura e saneamento, principalmente de redes de esgoto, e no dia a dia eu faço exatamente isso aqui. Eu projeto, aprovo e entrego para o cliente executar. Eu não sou professor acadêmico, não sou doutor, nada disso. Eu sou o cara que está aqui na trincheira no dia a dia, eu faço meus projetos, entrego e libero para o cliente executar, tá bom? Então hoje eu vou te mostrar um dos fatores que também travam os projetos aí nas aprovações com a concessionária. É o quê? É um erro extremamente simples, que é o distanciamento entre postos de visitas, nosso famoso PV. Parece simples, né? E de fato é. Só que é um detalhe que assim que reprova projeto de pessoas que têm anos e anos de experiência. Um erro extremamente simples. O posto de visita, que é o nosso PV, ele é o quê? Ela é aquela estrutura que te dá acesso à rede para você fazer a manutenção, fazer uma inspeção, talvez fazer alguma limpeza ali, enfim. E a NBR estabelece o quê? Tem algumas distâncias mínimas, não, mas tem máximas. O quê? Adotaram como um consenso aí 100 metros, só que lá na norma está escrito o quê? Que é o afastamento máximo do equipamento de manutenção da companhia de saneamento, entende? Isso é o que a norma brasileira diz. Só que daí, o que você tem que entender? Que o que a norma está falando é um teto. E muitas vezes a companhia local, por exemplo, uma Sabesp, uma Copasa, uma Embasa, Sanepar, ela é um pouco mais restritiva, entende? Esse limite aí de 100 metros, por exemplo, ele não é lei para tudo. Ah, vou pegar e vou projetar 100 metros de afastamento entre postos de visita que tá tudo certo. Não é bem assim que a banda toca, entende? Muitas das vezes a concessionária exige uma distância menor, pode ser 80, 70, 75, 60, depende muito da regional, depende da cidade que você está projetando, vai depender de toda a exigência, e o analista que vai analisar o seu projeto, porque quando você faz um projeto ele passa por uma análise, o que acontece? Ele vai usar a norma local, ele não vai usar só a NBR, entende? Então, esse é um conceito assim muito importante que tem que ficar muito claro para você, que você não pode usar o mesmo conceito de projeto para todo lugar que você for fazer, porque senão vira um erro óbvio o tempo todo, entende? E esse erro não é falta de inteligência, muito menos incompetência, entende? É um detalhe assim que ninguém te ensinou a olhar dessa forma, de uma forma mais crítica. A faculdade ela te ensina a calcular declividade, te ensina a calcular hidráulico, te explica o que é fórmula de Manning, entende? Te ensina como calcular vazão, mas ele nunca te ensinou a analisar a norma. Posso ficar 5 anos lá na faculdade, você aprende todo o conceito teórico, talvez alguma coisa prática, só que aí, analisar a norma, que é o que vai ser aplicado no seu projeto dia a dia, cara, ninguém te ensinou, eu tenho plena certeza disso, entende? Além de a faculdade não te ensinar isso, ela não vai te ensinar, não é só ler a norma também, aí que está outro ponto importante, que tem que deixar bem claro. Ler e entender. Entender o que? Que se faz uma interpretação da norma, uma interpretação da norma da concessionária. Então, eles te ensinam a calcular, mas não te ensinam a analisar conforme a norma exige. É você fazer essa interpretação ali do que realmente precisa ser aplicado, entende? Eu já analisei a norma algumas vezes,
em diferentes contextos de projeto, entende? Procurando o que é mais restritivo. Muitas vezes uma norma local pede uma coisa, a NBR é um pouco mais restritiva, então eu sempre interpreto, a interpretação do engenheiro Samuel é o quê? Vou usar a norma mais restritiva sempre, tá bom? Além disso, quando você pega a norma da concessionária, às vezes vem algumas notinhas ali no rodapé, entende? Por exemplo, a Sabesp é uma concessionária gigantesca, no estado de São Paulo. E ela tem as normas dela, só que daí, sei lá, tem alguns limites padrão. Você deve ver uma notinha no rodapé lá embaixo, ó, vai depender do analista da cidade que vai ser implantado o projeto, entende? Então vai depender do analista local também, então pode ser um pouco mais restritivo. Então esse tipo de cuidado que você tem que ter ao fazer um projeto. E muita gente confunde que, só atende a norma, tá tudo certo, a NBR. Pega a BNT NBR lá, é a mãe de todas, de fato é, só que nem sempre é assim, tem solicitações que podem ser diferentes, que são mais restritivas, entende? Então, onde você tem que fazer esse atendimento local, porque cada município, cada regional tem suas próprias exigências, muitas das vezes, no que se diz respeito a saneamento, redes de esgoto, entende? Conheço pessoas aí que já perdeu o projeto porque só atendeu a NBR lá, não está errado, só que está errado a partir do momento que ele não atende a concessionária local. Então vai vir uma exigência ali que não está escrito lá na BNT, está só na norma local e ele não se deu ao trabalho de analisar. Então ele acaba perdendo o projeto ali. Por quê? Porque ele errou, Samuel? Não. Porque o projeto dele fica enroscado. Analisa uma, duas, três vezes, cara, o cliente vai ficar enfesado com você, entende? Então quando você tem você entende que tem que cumprir esses detalhes e que tem alguns fatores que pode travar a sua aprovação, você começa a entrar num grupo seleto. Por quê? A maioria dos engenheiros nem sabe quando manda um projeto assim, entende? O projeto volta reprovado, você corrige, aí vai para análise, volta errado de novo e fica nesse ciclo por meses e meses. Cara, o cliente não vai ter paciência, não vai ter o tempo do mundo com você ali para você analisar um projeto. Tô fazendo muito projeto para prédio, cara. São projetos menores, rápidos e pagam muito bem. Você pega um projetinho simples aí, você pega 15, 20 mil reais em um único projeto. Você pega a rede de 200, 300, até 1 quilômetro, vai uma rede grande de um prédio. Cara, você faz rápido e agora imagina, prédio sai praticamente um por semana, um lançamento aí. Imagina você ficar 2, 3 meses enroscado com um projeto aí de um prédio, entende? Então, assim, tem coisas que você já tem que ter na mão, você tem que ter essa interpretação da norma, entender o que o analista te pede. É normal vir alguma exigência, alguma coisa, às vezes passa. Só que erro conceitual é inadmissível. Tem erros assim que não podem ter no seu projeto, mas de maneira nenhuma. Não pode ter nenhum erro, mas tem alguns que são absurdos, que ele não pode existir, entende? Agora imagina, você entrega um projeto, ele aprova de primeira. Cara, o cliente já te olha diferente, entende? Ele já começa a te procurar. Pô, aquele engenheiro ali, ó, ele aprova o projeto rápido. Ó, o projeto dele você manda lá, ó, ele já sai aprovado de primeira, entende? Daí você começa a ter mais indicações nesse mercado. Cara, isso é ouro, entende? O analista vai começar a te respeitar. Por quê? Quando chega seu projeto lá, ele é um projeto bom, ele não vai ser mais tão criterioso como você vai falar, ó, esse aqui ele tem projeto bom. Você vai ter uma recorrência de bons projetos bem aprovado. Então ele já vai falar, nossa, esse aqui eu posso analisar mais tranquilo, entende? Então, assim, você começa a criar um gabarito técnico, assim, que todo mundo olha e fala, ó, esse cara é diferenciado, entende? Aí o jogo muda para você. Já peguei projeto aí que o cliente mandou para a Sabesp algumas vezes, de outro projetista, né? E eu olhei o Comunix e já estava na terceira revisão, o cara simplesmente não sabia, como que eu posso falar de uma forma mais simples? Ele não sabia como atender aquele Comunix, porque ele sempre errava a mesma coisa. Na cabeça dele ele achou que estava certo, não estava. Daí eu já dei conversa vai, conversa vem, fui ver, me manda o Comunix. Pô, erro conceitual, errando o distanciamento entre postos de visita, errando extensão máxima, né? No caso aí da tubulação, erros de profundidade, cara, é coisa assim básica.
Se você tivesse analisado a norma de uma forma mais criteriosa, você já tinha matado isso aí em coisa de 5 minutos, antes de você elaborar todo o projeto, entende? O cliente liga puto porque o projeto está travado, não consegue desenroscar o projeto e ele tem que lançar empreendimento. Porque, cara, se você ficar patinando na aprovação o tempo todo, tempo é muito dinheiro, entende? E cada reprovação vai custar tempo, dinheiro, sua reputação vai na lama. E no mercado de saneamento, cara, não só de saneamento, em todos, né? Mas saneamento principalmente, reputação é tudo. Se você tiver uma boa indicação ali de um cliente que indica para outro, eu não faço anúncio do meu trabalho. Sinceramente, não. Hoje eu estou num patamar assim que os clientes me procuram, porque eu já criei uma reputação. Eles já sabem que quando um projeto chega para mim, ele vai ser aprovado. Ele vai ter uma coerência técnica, entende? De onde que vem toda essa coerência técnica? Primeiro, anos de experiência e fazendo arroz e feijão bem feito. O que é arroz e feijão? Senta, analisa a norma, interpreta a norma, aplica essa interpretação para a sua situação real de projeto. Entende? Ninguém vai ficar caçando pelo em ovo para travar seu projeto, não. Se você fizer um erro conceitual bobo, por exemplo, que é o afastamento entre PVs, sei lá, a norma local pede 60 metros, você projetou com 65, eles vão reprovar seu projeto por óbvio. Entende? Não faz sentido você querer empurrar uma coisa que está acima dos limites normativos ali daquela região. Então, assim, o pessoal acaba falando, projetar rede de saneamento é difícil, tem uma barreira técnica muito alta. Acho que tem barreira técnica, tudo na engenharia tem barreira técnica. Só que tem alguns detalhes, por exemplo, esse que eu te mostrei agora, que é a distância entre postos de visita, é o exemplo perfeito aí que você não precisa ser nenhum gênio, entende? Você tem que olhar a norma, ler, interpretar. Aí o método já está descrito para você. Entende? Então, assim, você não tem que reinventar a roda. Antigamente, eu olho o meu primeiro projeto, eu gastei uns 3 meses. Eu comecei assim, zero. Comecei saneamento 0, 0, 0. E, cara, eu levei 3 meses. Eu sou esse cara que sofreu muito tempo, que teve que sofrer na pele. Levei 3 meses já para fazer um projeto de rede de esgoto, lá no começo. E hoje em dia eu faço com uma semana. Samuel, o que mudou? Você está mais inteligente? Não. Você inventou um super método. Não, longe disso. Porque eu aprendi que existe um processo a ser seguido. Existe um caminho que dá para você fazer. Você aprende o quê? Que você tem que sentar, analisar a norma, interpretar todas as exigências mínimas, tudo que é normativo, tudo que é de restrição. Não inventei a roda, entendeu? Eu criei um método de trabalho com os limites normativos, daí o que eu gastava 3 meses para fazer num projeto, hoje eu consigo fazer em uma semana tranquilamente, entende? Só que assim, eu não tive ninguém para me ensinar esse caminho. Como que fazer isso? Foi na raça, entende? Foi mandando projeto, recebendo comuniques, eu já tomei canetada aí de 10, 15 folhas, entende? E isso vai fazendo você criar a casca, e hoje eu tenho um método que, olha, 90% dos meus projetos sai a ponto de aprovação, entende? Não fico mais revisão 1, 2, 3, 4, não. Talvez nem tenha revisão no projeto, na emissão inicial ali, bons projetos já estão saindo aprovados, entende? Projetos grandes até. Essas situações aí de projetos de prédio, dificilmente eu faço revisão, a não ser que tenha algum tipo de mudança ali no sistema que foi necessário. Mas 99% deles já saem aprovados, entende? São projetos que pagam bem e você consegue fazer de uma forma mais rápida. E olha que legal, hoje a gente tem um cenário do quê? A gente tem o Marco Legal de Saneamento, que vai injetar mais de 370 bilhões até 2033 aí no mercado de saneamento. 370 bilhões. Isso aí tem cifra de mais de 500, tá? Mas no mínimo. Então eu acho que essa cifra dos 370, a gente já vai para 1, 2 anos de lei, já deve estar perto disso ou já passou, tá? E o que acontece? Tem aqui onde eu trabalho, cara, tem meia dúzia aí de engenheiros bons que fazem projeto, que entrega e aprova projeto, entende? Por exemplo, daí você vai mexer com residência, arquitetura, projeto de estrutura, você vai ter 100 concorrentes brigando por preços. Você está entendendo a diferença?
é desbalanceado. Cara, eu tenho 3, 4 concorrentes sérios na minha região. Agora você começa a fazer aí, mexer com casa, projeto de casa, obra até mesmo. Você vai disputar com mais 100 engenheiros, 100 arquiteto. Você mexe com obra, você é construtor, cara, você vai brigar até com pedreiro aí por causa de preço, entende? Cara, eu quase não tenho concorrente. Isso é muito doido desse mercado, que é um mercado que paga bem e tem pouca gente. E uma outra coisa muito importante é o quê? Que para você fazer um bom projeto de rede, não é só pegar o AutoCAD, abrir ali a sua planta e começar a rabiscar a rede, fazer um traçado aleatório, coloca PV inicial, PV final, respeitou 100 metros, respeitou 80, tá tudo certo. E manda para aprovação e acha, cara, não é bem assim. Aí depois você acaba vendo um indeferimento, vem uma nota técnica de várias folhas por causa de erro conceitual. Talvez ali a concessionária que você mandou pedia 80 metros, você mandou 85. Eu já projetei concessionárias que pediam 75 metros como limite. É meio que padrão aí, o pessoal adota 80 Brasil afora, entende? Só que eu já peguei concessionário que pede 75, 60 como distância máxima. Então é um tipo de coisa assim, básica, que muitos engenheiros nem sabem. Por quê? Ele não analisa a norma antes de iniciar um projeto, entende? Ele só vai o que ele já está acostumado a fazer e muitas das vezes que você está acostumado a fazer não serve para todo lugar, entende? Às vezes você não observou que tinha uma distância máxima, um limite máximo entre postos de visita ali, que é diferente às vezes do que está na NBR, já está diferente do que você está acostumado. Você sai colocando onde sempre quis, entendeu? Daí vai voltar reprovado, por óbvio, entende? Então, cada cidade tem uma norma, cada cidade tem um limite normativo. Por exemplo, você vai projetar em São Paulo, é uma situação, você vai projetar na Bahia, é outro completamente diferente, entende? Não existe um projeto que atende o Brasil inteiro, o famoso projeto nacional, não, entende? Então, antes de você abrir o AutoCAD, fazendo um traçado da rede de qualquer jeito, você faz o quê? Pega todas as normas aplicáveis naquele projeto. Tem as normas da BNT-NBR, tem as normas da concessionária local. Vamos comparar. Afastamento entre PV. Qual é o mais restritivo? É aí. É a NBR? Beleza. Segue a NBR. É a concessionária local? Segue a da concessionária local. Sempre atender o X ali que vai aprovar o seu projeto, que vai garantir que você não vai tomar um comunix bobo, uma nota técnica boba ali, é o quê? Você usar sempre o mais restritivo. É um detalhe assim que você identificou isso, seu projeto vai sair 90% de chance dele sair aprovado, entende? Então assim, por exemplo, a NBR permite você usar diâmetro em redes coletoras de 100 milímetros. A Sabesp aqui em São Paulo, por exemplo, não permite. O mínimo é 150. Entende? Então, nessa situação, qual é o mais restritivo? É a da Sabesp. Então, a gente vai respeitar a da Sabesp, entende? Então, assim, e você tem que entender o quê? Que se tem uma nota técnica mais restritiva, aquilo ali vai virar a tua norma. É o teu critério normativo. E esse tipo de análise é o quê? Que você vai gastar aí 15, 20, 30 minutos, vamos exagerar, 1 hora. Você vai economizar semanas de retrabalho, projeto parado, frustração de muitas vezes o cliente vai vir bravo com você, entende? Isso vai manter a sua boa reputação no mercado, entende? Cara, meu sonho lá no começo é que alguém chegasse em mim e tivesse me explicado, vamos lá, entende? A norma tá falando isso aqui, vai no mais restritivo. Na prática quer dizer o quê? Só esses pequenos detalhes salvam o seu projeto, salvam um comunix gigantesco. Então, se você está começando com os projetos de rede de esgoto, aí de saneamento, ou se você já projeta, mas ainda sofre muito com aprovações, cara, você fica só tomando pau, tomando porrada, entende? Cara, esse tipo de coisa, se você pegar e fizer isso, vai eliminar metade dos seus problemas. Faz o seguinte, entra lá no site da concessionária, lá deve ter alguma seção de norma técnica, baixa a norma, lê, vou projetar a rede de esgoto, pega todos os tópicos referentes a redes de esgoto, risca item a item, verifica e compara com a NBR. Qual é o mais restritivo? Usa sempre o mais restritivo. Dificilmente a norma da concessionária local vai ser menos restritiva do que a NBR, mas pode acontecer, porque eu já vi, entende? Então, assim, esse é um exercício básico que isso te coloca na frente de 80% dos engenheiros.
Eu falo assim porque eu tô na frente dessa turma já. Porque é erro conceitual que eu já não deixo mais passar. Isso é o básico do básico. Você faz essa checagem inicial, isso te leva além, entende? E agora, se você quer ir além, quer ter um método completo que vai te ensinar a projetar, fazer concepção de rede, que vai te ajudar a provar, vai te trazer aprovações de primeira e começar a faturar de verdade, eu vou te mostrar o caminho, entende? Eu estou criando um método brilhante para projetos de saneamento. E se esse conteúdo faz sentido para você, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu vou trazer esse tipo de conteúdo prático, vivência do dia a dia que a faculdade não te ensinou, que o mercado vai te cobrar extremamente caro para te mostrar. Eu não estou falando só caro de dinheiro, não, estou falando caro de tempo, reputação, entende? E aqui eu estou te trazendo de graça. Eu estou te mostrando o caminho das pedras, como você garante uma aprovação, como você desenvolve um bom projeto. Me conta aqui nos comentários agora. Você já teve projeto reprovado? Já tomou Comunix gigantesco por erro bobo aí, conceitual? No caso aí, por exemplo, um erro de distância entre postos de visita. Me conta aí sua história que eu quero saber. Porque eu vou te ajudar nesse caminho. Eu vou te ajudar a faturar mais com projetos de rede de saneamento. Então me conta. Eu quero saber da sua história. Beleza? Então, até a próxima e valeu!